A crise dos refugiados tem como uma das causas o aumento do fluxo migratório, fenômenos que acompanham a humanidade desde seus primórdios e cujos motivos podem ser o mais diversos. Embora o mais comum seja a busca por melhores condições de vida, ou seja, migração econômica. Todavia, um tipo específico de imigrante, o refugiado, este se vê obrigado a fugir de seu país por sofrer perseguição de qualquer natureza e temer por sua integridade física e por a própria vida. Conflitos armados têm provocado o deslocamento em massa de refugiados ao redor do mundo. Embora inicialmente se deslocam no limite das fronteiras de seu país em situações dramáticas, faz-se necessário buscar asilo em países vizinhos e, por às vezes, em países distantes. Esse tipo específico de imigrante é reconhecido na década de 1950, tornou-se protagonista na agenda de países e organismos internacionais nos últimos anos, quando houve o ingresso em massa dele no continente europeu. Migrantes e refugiados. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, refugiado é aquele que foge da sua terra natal por conta de perseguição ou conflitos armados. Faz parte desse grupo, confere o direito informado e legislação internacional, e receber assistência de estados e organizações especializadas. Foi criado em 1950. Sua primeira missão foi assistir refugiados europeus renascentes da Segunda Guerra Mundial. Alguns campos de refugiados criados em meados Alguns campos de refugiados criados em meados do século passado ainda existem e estão ativos, como um campo localizado na Zâmbia, de 1966, que inicialmente abrigava refugiados da Guerra Civil angolana. Em 1920 passou a acolher congoleses que fogem dos conflitos protagonizados por milícias armadas que assolam seus países politicamente estáveis. O Estatuto dos Países, adotado pela Convenção das Nações Unidas em 1951, prevê que o refugiado não pode ser expulso de um país ou devolvido ao seu país, em situações que colocam em risco sua liberdade e vida. Qual a diferença entre refugiado e migrante? O migrante muda-se para outro país por escolha pessoal e não por sofrer ameaça direta em sua intenção melhorar de vida e não fugir de perigos iminentes. Mesmo que se trate de imigrantes em situação de extrema pobreza, eles não são definidos como refugiados ou estados de refugiados que estão estreitamente ligados a situações de violência. Portanto, os migrantes não são contemplados pela mesma lei que os refugiados quando o país trata-os. Refugiados. Crise de refugiados constitui um fenômeno antigo, na mais especialmente a partir de 2015. Por conta da guerra civil aterroriza a Síria, as rotas foram diferentes de crises anteriores, posto que conjuntura geográfica onde se desenrola o conflito que motiva a crise determinante para a formação itinerária de fuga. O comum é que, inicialmente, os refugiados deslocam-se dentro de seu território para outro. Quando não é mais possível, cruzam as fronteiras de países vizinhos. Refúgios sírios, por exemplo, não foram diretamente para a Europa, quando a crise intensificou-se mais para os países próximos, como Jordânia, Líbano e Turquia. Sendo que, neste último, em 2019, a em 2019, havia cerca de 3 mil milhões de refugiados. Isso representa aproximadamente metade do total de refugiados sírios ao redor do mundo. Essa tendência de procurar asilo nos países fronteiriços ao seu país de origem é um dos principais motivos que para 85% de deslocados estejam abrigados em países de desenvolvimento, segundo a Acnur. O país, o país com maior número de refugiados no mundo em 2018 era a Turquia, com 3 milhões. Em segundo lugar estão Ugânia e Paquistão, com 1,4 milhões de refugiados cada um. E terceiro lugar, Líbano, com 1 milhão aproximadamente. Para o efeito de comparação, a Itália, nesse mesmo ano, tinha em média 150 mil refugiados, 181 solicitando de asilo, onde, onde é o total de refugiados do Líbano. A partir de 2015, um fluxo intensificado de imigrantes tentou entrar na Europa. Muitos iam à Líbia, país ao norte da África, onde contrabandistas organizavam a viagem em embarcações pescarias que realizavam travessias perigosas e não raras mortíferas pelo Mediterrâneo, tendo como a porta
enterrada, morte enterrada na Grécia e Itália. Segundo a ONU, em 2016, mais de 5 milhões de pessoas morreram durante travessias do Mediterrâneo. Causa da crise dos refugiados. Crises humanitárias, movidas por migração em massa, são um fenômeno milenar. Por toda a história humana, houve situações em que populações tiveram que fugir de perseguições, fome e guerra. No entanto, conforme legislações internacionais, o status de refugiados está condicionado à migração motivada por situações de conflito violento, com perseguições em uma etnia específica, conflitos armados localizados ou guerra civil. Portanto, as causas de uma crise de refugiados estão relacionadas à violência, insegurança e ameaça à vida. As crises motivadas por pobreza e fome são crises migratórias. Uma crise de refugiados só pode ser assim definida se for perseguição ou guerra. Portanto, toda a crise dos refugiados é uma crise migratória. Mas nem toda crise migratória é uma crise de refugiados. Além da definição de refugiados como fugitivos de guerra e conflitos armados, nos últimos anos tem se discutido a emergência de uma nova categoria, os refugiados climáticos, referente às pessoas que fogem de seus países por conta de catástrofes naturais resultantes de mudanças climáticas. Essa categoria, embora esteja ganhando cada vez mais espaço no deputado público, não é reconhecida pela ONU, nem por outras organizações internacionais. Conforme dados apresentados, o Globo 1, em 2019, mais da metade dos refugiados no mundo, 57%, era oriunda de 3 países: Síria, 6,3 milhões, Afeganistão, 2,6 milhões, e Sudão, o Sul, 2,4 milhões. 3 países em guerra milhões. 3 países em guerra civil, o primeiro desde 2011 até o presente, o segundo desde 1978 até o presente e o terceiro desde 2013 até fevereiro de 2020. A guerra civil vivida na Síria causou a partir de 2015 a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. Outros países que também vivem graves conflitos, que obrigam seus patrícios a fugirem, são Eritreia, República Centro-Africana, Iraque, Somália, República Democrática do Congo, Burundi e Nigéria.